Olá, muito boa tarde. E este é meio-dia e 45 minutos. Mundo Record News, de terça-feira informativa, já está na boa companhia. Seja bem-vindo. No da começa para Angola, a Igreja Universal está consternada e surpresa com a operação policial realizada neste domingo na 4 templos. Em comunicado oficial, a Igreja pede que seja julgada e avaliada com imparcialidade. A Igreja Universal do Reino de Deus diz surpresa e consternada pela operação policial realizada em 4 templos da instituição. A Igreja informa que não havia documentação de suporte ao mandato judicial que impedisse os bispos, pastores, obreiros e membros de exercerem o seu ministério e cultuar nos templos mencionados. A Igreja Universal é uma igreja disciplinada. Se tivessem dito todas as igrejas podem abrir menos a Universal, nós estaríamos em casa. Ninguém disse nada, não é agora os polícias aparecerem sem documento, sem nada, ninguém entra, ninguém sai. Isto aqui é brincadeira. É abusar com poder. Até quem está na via pública foi forçado a vir para cá nessa cerca, porque sem mandato, sem educação, sem nada, é forçado a estar aqui, porque estão a proteger interesses escusos que a gente precisa saber de quem. Alguns pastores foram detidos para prestarem esclarecimentos e posteriormente liberados. O bispo João Mário Correia, um dos representantes da Igreja Universal do Reino de Deus, foi um dos detidos nesta operação. Então eles entraram e tiraram, disseram que você não pode fazer isso e não me deixou falar por uma questão de princípio. Nós obedecemos, ele mandou ir para o carro, ficamos no carro, ficamos muito tempo lá fora mesmo, as pessoas vendo aquilo. Então fomos até a esquadra, onde ficamos 3 horas, até a vinda do nosso advogado. Foi aí então que nós fomos liberados. No primeiro domingo da abertura das igrejas, após 6 meses fechadas, as expectativas de milhares de fiéis eram grandes de voltarem a exercer a fé. Mas a operação policial deu encerramento em alguns templos, causando manifestações e protestos de alguns fiéis. Agora hoje, nós somos perseguidos por quê? Mas eles chegaram aqui com horas de ameaça, atitude, como se fosse nós somos gatunos, nós fizemos alguma coisa errada. Se eles foram mandados, chegam aqui, tem que dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui por ordem de X. Este advogado especialista alega que a referida operação foi excessiva e desproporcional, pois não foi acompanhada de mandato judicial. Todos os outros templos estavam autorizados para a abertura e celebração do culto. Assim sendo, os agentes da ordem, da Polícia Nacional, ao impedirem os fiéis de manifestarem o seu direito de culto, bem como conduzirem alguns missionários, bispos e pastores à esquadra, é uma violação clara às normas constitucionais, bem como uma manifestação evidente de abuso de autoridade e também de poder. No comunicado, a Igreja finaliza apelando para que seja julgada e avaliada com equidistância e imparcialidade e que está serena e confiante, aguardando a finalização do processo judicial. Não vou parar, não vou parar. E pelo menos 133 migrantes clandestinos a bordo de várias embarcações foi resgatado na Largo de Líbia por patrulha da Guarda Costeira. Em comunicado, as autoridades sublinharam que os migrantes em causa são de diferentes nacionalidades, entre árabes, africanas e asiáticas, acrescentando que eles beneficiaram de serviços de alojamento. Segundo estatísticas da Organização Internacional para as Migrações, o Programa de Regresso Humanitário Voluntário no primeiro trimestre de 2020 ajudou 1.466 migrantes bloqueados a regressar aos seus países a partir da Líbia, enquanto quase 9.800 migrantes voltaram no ano passado a 34 países de origem. A Líbia está confrontada com um elevado fluxo de migrantes clandestinos avaliado em mais de 1 milhão
de indivíduos que esperam pela oportunidade para atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa. Já nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de pessoas estão em alerta devido à chegada de mais uma tempestade tropical. Texas é o estado mais ameaçado. Na costa do Golfo, foi registrado ventos acima de 80 km por hora e inundações. Segundo o Centro Nacional de Furacões, a previsão é de chuvas torrenciais para os próximos dias e os estados da Louisiana e do Mississippi também estão em alerta. Enquanto isso, o furacão Terry, que segue beirando a costa leste do país, provoca chuvas fortes e enchentes em boa parte dos estados do sul. Polícia americana identifica e prende mulher suspeita de enviar carta envenenada para o presidente Donald Trump. Ainda hoje, está presta seu depoimento. A mulher não teve a identidade divulgada. Ela foi presa na fronteira com o Canadá quando cruzava a Ponte da Paz na cidade de Niagara Falls. A mulher foi detida no momento em que entrava em território americano. Ela estava armada, mas não resistiu à abordagem. Agora ficará sob custódia da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, enquanto aguarda julgamento. A carta foi interceptada na semana passada pelo Serviço Postal da Casa Branca, que identificou a presença de ricina no envelope. A ricina é uma toxina produzida a partir da mamona. Se ingerida, inalada ou injetada, pode causar hemorragia interna e falência de órgãos em até 72 horas. Não existe antídoto para o veneno. Esta não é a primeira vez que a ricina foi enviada à Casa Branca e a outras autoridades americanas. De acordo com a Polícia do Canadá, outras 5 cartas contendo ricina foram enviadas aos Estados Unidos. O FBI, a Polícia Federal Americana, investiga o caso. Secretário de Estado americano anuncia novas sanções econômicas contra Irã e presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mike Pompeo disse que as punições afetam mais de 20 pessoas, empresas e organizações que contribuem com o país islâmico. O Irã teria violado um acordo firmado com as Nações Unidas sobre seu programa nuclear. As sanções contra Nicolás Maduro são baseadas em uma suposta ajuda do ditador venezuelano ao país do Golfo Pérsico. Para a Alemanha, França e Reino Unido, que fazem parte do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015, os Estados Unidos não podem restabelecer as sanções por terem abandonado o pacto há 2 anos. Autoridades de Botsuana confirmam que mortes de centenas de elefantes que acontece esse ano foi causado por toxinas na água. Segundo Cyril Taolo, vice-diretor do Departamento da Vida Selvagem e Parques Nacionais, disse em uma entrevista que o número de elefantes mortos aumentou para 330, dos 281 anunciados pela última vez em julho. Na mesma linhagem, o principal veterinário daquele departamento disse que havia, no entanto, muitas perguntas sem resposta. A população geral de elefantes de África está a diminuir devido à caça ilegal. Mas o Botsuana, o lar de 1/3 dos elefantes do continente, viu os números crescerem para cerca de 130 mil. Na Europa, italianos aprovam reforma constitucional que reduz o número de parlamentares eleitos. A decisão foi tomada por referendo popular. A iniciativa diminui em 1/3 a quantidade de cadeiras no Congresso italiano. O número de deputados e senadores vai de 945 para 600 a partir da próxima legislatura. E uma nova suspeita de corrupção atinge a organização de Olimpíadas de Tóquio. Documentos mostram que uma empresa de consultoria de Singapura pagou o equivalente a mais de 2 milhões de reais ao filho do ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo. A suspeita ocorre porque a empresa foi contratada pela candidatura de Tóquio às Olimpíadas. Os Jogos aconteceriam neste ano, mas devido à pandemia foram adiados para 2021. Falando agora de coronavírus, na Cabo Verde, o diretor nacional de saúde, Flama Praia, continua a preocupar autoridades no combate à pandemia. Ele falou ainda, mas é preciso começar a reduzir casos de doença e, dentre as medidas, está diagnóstico precoce, o que exige colaboração de pessoas. A nível nacional, Artur Correia avança que tem tido um bom combate.
Cidade da Praia continua a preocupar as autoridades de saúde no combate à pandemia da Covid-19, uma vez que tem tido aumento de casos de contaminações praticamente todas as semanas. O grande problema da Covid-19 no país é o Concelho da Praia, que está a representar, de facto, o nosso grande problema, que depois de um pico de 288 casos na Praia, nós estamos, portanto, num patamar entre 239 casos e 258 casos durante, portanto, 4 semanas, sem contar com esta última semana com 99 casos que, de certeza, podem subir um bocado por causa dos atrasos. Mas nós temos estado a controlar os focos que têm aparecido nos vários concelhos. Demonstração de uma certa capacidade de resiliência e de resposta em relação à vulnerabilidade que existe em todas as ilhas, afirma Artur Correia. Em relação ao funcionamento do protocolo utilizado no combate à Covid em Cabo Verde, este responsável avança que está aberto a mudanças. Na Covid-19 nós estamos constantemente a mudar em termos técnicos, porque todos os dias frequentemente aparecem, portanto, inovações para um melhor conhecimento da doença. E claro que, havendo evidência, nós estamos abertos às evidências relatadas pela OMS e outras instituições científicas internacionais, inclusive para mudar protocolos, se isso for o caso. O que eu posso dizer é que nós já gerimos mais de 5.200 casos em 6 meses e que poderão merecer atenção para sempre na perspectiva da melhoria, e nesse aspecto estamos abertos e tranquilos que tudo o que for para melhorar, melhoraremos. Ainda sobre os altos números de contaminações no país e, por conseguinte, um dos mais afetados em Palopa, Artur Correia esclarece. Alguém diz-me assim, Cabo Verde está em primeiro ou segundo lugar em termos de número de casos em África. Mas as pessoas não dizem logo a seguir. Também está em primeiro ou segundo lugar em número de testagem que faz, portanto, em número de procura, em número de atividade investigativa para procurar casos, para fazer diagnóstico precoce. Estamos no primeiro ou no segundo lugar. A gente procura mais, encontra mais, numa doença em que 70% a 80% são pessoas assintomáticas e não são conhecidas assim a olho. É só testando é que saberemos mais. O diretor avança ainda que brevemente vai-se fazer um estudo e comparar o que a Covid-19 representou no número de mortes no país. Já Angola lidera em termos de número de mortes para a Covid-19 nos países africanos de língua oficial portuguesa e é também a única região com mais atrasos no processo de testagem. Próximo dos 800 mil testes e com quase 4 mil casos confirmados de Covid-19, Angola lidera o número de mortes pela doença no quadro dos países africanos de língua oficial portuguesa. Dados oficiais mostram que morreram até agora no país mais de 150 pessoas. Segue-se na lista a Guiné Equatorial, Cabo Verde em terceiro lugar. Moçambique, o país com maior número de casos confirmados, conta com 44 mortes. Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são os países com menor número de mortos. A nível da testagem, Angola também aparece um pouco atrasada. Prova disso é que só agora, 6 meses depois, o Ministério da Saúde dá início ao processo de testagem para os funcionários de todos os departamentos ministeriais do país, mas já sem o recurso aos testes rápidos. Processo que, segundo as autoridades, vai permitir a testagem de mais de 3 mil funcionários, numa primeira fase do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, o processo segue depois para outros ministérios. Momento gosse para a vista de imprensa e Dalina Ramos já está disponível para trazer mais informações internacionais. A R7 destaca que a Europa está a viver a segunda onda de restrições após altos casos de Covid. Agora a Europa já está a trazer que mais de uma centena de migrantes chega nas ilhas balneares. Foi avistado pelo menos 9 embarcações para autoridades marítimas espanholas.
Euronews Pacifista Trazi Macron lamenta a desordem da ONU e do mundo. Mundo ao Minuto da trazer que a Fundação Gates distingue diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças na África para papel durante a pandemia. Al Jazeera já está trazendo Reino Unido enfrenta um crescimento exponencial de taxa de mortalidade para a Covid, alerta cientistas. E por último, a Angola fala que Guiné Equatorial exige reformas na ONU e até critica a primacia da riqueza e poder. Muito obrigada, Idalina Ramos, por atualizar as informações na revista de imprensa. Por hoje é tudo no Mundo Record News. Muito obrigada pela boa companhia e atualiza mais informações nas nossas páginas digitais.